Cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 1 minuto. Uma ótima segunda-feira. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, com Thaís Freitas, com Macalose, com o Marcos Sabino nas férias do time titular. O Jornal Gente sempre com uma equipe de primeira, com jornalistas que levam até você informação, análise e prestação de serviços e que a partir de agora passam a bola para a gente também trazer a informação do que acontece pertinho da gente, mas sempre com atenção para o noticiário do Brasil e do mundo em FM 85.7 pela Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado a você que está conosco nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Eu sou Heitor Fredo e convido você até às 11h30 da noite a saber o que acontece na região metropolitana, no interior de São Paulo e no Brasil e no mundo, também pelas plataformas digitais. Muito obrigado a você que está conosco pelos aplicativos de celular, como, por exemplo, o Band Play. No Band Play você tem todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Uma ótima segunda-feira a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais completo portal, o mais ágil da nossa região, com a aba Ao Vivo, para assim você clicar e acompanhar ao vivo tudo o que acontece na RB 24 horas por dia. Uma ótima segunda-feira e um bom início de semana a quem está conosco pelo nosso canal do YouTube na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanha com imagens a nossa programação direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na Central Técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Semana começando com temperaturas altas, neste momento os termômetros do Cepagre marcando 25 graus, numa semana que promete ser de predomínio de sol, com aquelas condições clássicas também do verão, que são: a qualquer momento do dia você pode ser surpreendido com uma chuva. Não há previsão, pelo menos por enquanto, de grandes temporais para Campinas. Felizmente, a cidade hoje deve sim ter alguns momentos de precipitação, céu encoberto entre nuvens, mas à noite o tempo deve voltar a ficar firme, principalmente à tarde devemos ter algum indício de chuva passando pela região, mas com possibilidade maior entre o final da manhã e começo da tarde. Final da tarde, o tempo deve firmar e devemos ter uma noite sem chuva nesta segunda-feira. Manhã Bandeirantes ajuda você, motorista, também a se programar com o que acontece nas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, ruas e avenidas que passam pelo nosso interior paulista. Para o motorista que segue sentido São Paulo, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. A rodovia Anhanguera apresenta agora 2 pontos de lentidão sentido capital, um deles trecho de Jundiaí entre os quilômetros 61 e 60 por excesso de veículos, o outro é na pista contrária, sentido interior. Tem um carro em pane que está provocando congestionamento para quem está saindo de São Paulo sentido Campinas e curiosidade para quem está chegando à capital. Então, naquele trecho especificamente onde o carro está parado, no quilômetro 21, o motorista começa a ficar curioso para ver o que está acontecendo. Isso provoca também uma certa lentidão na pista sentido capital paulista. Já para a rodovia dos Bandeirantes, o único ponto de lentidão é o reflexo do congestionamento nas marginais, especialmente a marginal do Rio Tietê.
Já para quem está no corredor Dom Pedro, atenção no trecho que passa por Itatiba. O motorista que está sentido Campinas enfrenta a lentidão por conta de um acidente registrado há cerca de 30 minutos e ainda está sendo atendido no local pela concessionária que administra o trecho. Não há informações ainda sobre feridos, porque a prioridade é retirar os veículos que ainda estão sobre a pista ocupando uma das faixas. E por conta disso, o motorista que passa pelo local deve ficar atento à sinalização e ao trabalho da equipe. A pista da esquerda, pista de maior velocidade, está interditada, quilômetro 103 da rodovia Dom Pedro I, trecho que passa pela cidade de Itatiba. Final de semana marcado por um engavetamento envolvendo 4 veículos na governadora Ademar Pereira de Barros, a Campinas Mogi. No trecho de Jaguariúna, 12 pessoas ficaram feridas nessa batida. Segundo a concessionária Renovias, que administra a rodovia, o acidente aconteceu no trecho do quilômetro 132, pista sentido interior. Para o atendimento da ocorrência, o tráfego fluiu pela faixa 2 por cerca de 30 minutos, provocando congestionamento naquele momento. A equipe de resgate da Renovias atendeu 3 vítimas consideradas leves. Os demais foram encaminhados por ambulâncias a hospitais em Jaguariúna e a outros hospitais próximos pela urgência. A informação que chega nesse momento, todos foram diagnosticados com ferimentos considerados leves apenas. O susto foi muito grande, as cenas foram impactantes, mas o mais importante é que está todo mundo recuperado bem desse susto agora, tentando entender a dinâmica do acidente e assim, quem sabe também ter, se necessário for, o registro na polícia para correr atrás dos seus direitos, dependendo de quem foi o responsável por provocar essa colisão, esse engavetamento. Rodovias aqui da nossa região também agitadas com outras ocorrências, por exemplo, na Castelo Branco, nesse final de semana, uma carreta com 40 toneladas de madeira tombou, uma carga grande, 40 toneladas, e o pneu estourou no quilômetro 46 da Castelo Branco, trecho que passa por Araçariguama. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A carreta trafegava normalmente, um dos pneus estoura, o motorista perde o controle da direção e, naquela tentativa de colocar o veículo no acostamento em segurança, o caminhão acabou tombando. As madeiras ficaram espalhadas pela pista, o trecho precisou ser interditado para que fosse recolhido esse material e também para destombar a carreta. Houve congestionamento de 13 quilômetros no sentido capital. Não há reflexos nesta segunda-feira por esse acidente. Falamos sobre o que aconteceu na Castelo Branco e na Raposo Tavares, uma ocorrência com uma das maiores apreensões do ano, a maior aqui da nossa região, uma das maiores do Brasil, já em 2025. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de 200 quilos de maconha que passava por São Roque, quilômetro 57 da Raposo Tavares. Foi onde aconteceu a abordagem que terminou com a fuga do motorista. Motorista que, claro, responde por tráfico de drogas. A equipe estava fazendo um patrulhamento, deu ordem de parada para o condutor de um veículo, uma Montana, e essa Montana não parou. Houve perseguição, o motorista do carro suspeito perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica. Depois, fugiu a pé por uma área de mata. Dentro do carro, 263 tijolos de maconha. Chama a atenção dos policiais num primeiro momento, além do nervosismo de quem está dirigindo, sabendo a carga criminosa que tem no porta-mala, ou nesse caso na caçamba da picape, é a própria condição do veículo. Imagine, 200 quilos dentro da caçamba de uma picape, o veículo dá aquela afundada, fica desproporcional. Tem algo muito pesado, a polícia desce, encosta para saber o que está sendo transportado. Após esse acidente, ele foge a pé e buscas estão sendo realizadas ainda nesta segunda-feira porque o suspeito continua foragido. Obviamente, ciente do crime que estava cometendo, fugiu. A apreensão apresentada com uma enorme carga de maconha na delegacia de plantão em São Roque e a suspeita de que essa droga abasteceria
boa parte do interior de São Paulo, incluindo a região metropolitana de Campinas. Você que trafega pelas ruas e avenidas de Campinas é meu convidado a também participar com informações sobre o que acontece no seu caminho para o trabalho, na sua volta para casa. Pegou algum trecho de interdição pelo caminho, encontrou alguma obra que está sendo feita na cidade provocando algum tipo de lentidão? Conte pra gente que nós vamos orientar também o motorista que trafega e nos dá carona em FM 85.7. Tem uma obra acontecendo na Benjamin Constant, ao lado do Paço Municipal, na região central da cidade. Desde 8h30 da manhã, equipes estão realizando a troca do pavimento numa obra que vai seguir até o próximo dia 19. Um bloqueio permanente ininterrupto já é registrado neste momento. Fechando temporariamente o trecho entre a Rua Padre Vieira e a Boa Ventura do Amaral. Tem desvio sinalizado por equipes de trânsito no local. O motorista deve seguir pela Avenida Júlio de Mesquita, acessar a General Osório e assim alcançar a Avenida Anchieta. O ponto de ônibus que fica localizado nesse trecho está temporariamente desativado. Os usuários estão sendo direcionados ao ponto provisório na Rua General Osório, ao lado da Escola Estadual Carlos Gomes. É uma obra de concretagem realizada com o objetivo de ampliar a durabilidade do asfalto nos pontos de parada, minimizando assim a necessidade de manutenção numa das vias mais movimentadas de Campinas. Outros pontos também recebem piso de concreto. Em outra área de Campinas, uma obra que está sendo realizada de pavimentação de paradas por meio de contrapartida de polos geradores de tráfego. Olha que bacana. Também na segunda-feira, hoje, obra começa a ser realizada em pontos de ônibus na região do Taquaral com bloqueios parciais. Atenção você que trafega pela Rua Carolina Florence, na faixa direita entre a Barão de Itapura e a Dona Maria Ubelina Couto, tem obra sendo realizada nesta faixa. Outro trecho com interdição parcial. Rua Dona Maria Ubelina Couto, na faixa da esquerda, nesse mesmo trecho, um pouquinho à frente, entre a Baronesa Geraldo de Rezende e a Doutor Oswaldo Cruz. Estão sendo utilizadas as paradas mais próximas para os motoristas do transporte público e para os usuários de ônibus na cidade de Campinas. 10 da manhã, 13 minutos, 19971021493, 19971021493 é um dos canais de comunicação para você trazer também a sua informação e prestar serviço ao motorista e a quem está transitando pela cidade de Campinas. Você também nos escreve pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma segunda-feira muito aguardada para os estudantes que fizeram a prova do Enem. Daqui a pouco saem os resultados, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. Passaporte para muitas universidades e caminho para muitos dos estudantes começarem uma carreira profissional através do ensino superior. A Tayane Mello está em Brasília acompanhando, aguardando o início dessa coletiva, desses momentos tensos, mas para muitos jovens satisfatórios com os resultados aguardados desse que é um vestibular. O Enem, na minha época, era uma prova que a gente usava como preparação para o vestibular. Agora não. Agora é o caminho para o futuro de muitos estudantes. Tayane Mello, direto da capital federal, conosco no nosso Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. Um bom dia, uma ótima segunda-feira para você, Tayane. Um ótimo dia a você, ótimo dia a todos. Foram mais de 3 milhões de pessoas fazendo a prova e já nessa sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, o pessoal já vai poder se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificado. Então já vai estar aberta essa inscrição no SISU para o pessoal já começar 2025 ingressando nas universidades federais
federais de todo o país. As notas, então, para visualizar essas notas, né, o MEC explica que é necessário acessar a página do participante com o login da plataforma Gov, né, o site gov.br. Caso o participante não lembre, então a senha cadastrada tem como recuperar justamente pelo site do Gov. Então, o prazo máximo para as inscrições no SISU, né, abrindo na sexta-feira, é até o dia 21 de janeiro. Elas devem ser feitas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, né? Então, foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado. Muita gente procurou, né? A procura foi grande para poder fazer a realização dessas provas. Em 2023, a gente tem até alguns dados aqui, em 2023, cerca de 50 mil pessoas foram designadas para fazer a prova mais de 30 km de casa. Nesse ano, a distância média caiu para 16, né, de 16 km para 5 km. Também a gente teve um dado aqui sobre o banco de questões do Enem do ano passado. O primeiro dia de questões foram inéditas, né? Todas foram inéditas. Já no segundo, teve itens quase idênticos a perguntas que já caíram em outros vestibulares do passado. É bom o pessoal ficar atento, porque dá para pegar uma apostila de um ano, enfim, se basear, estudar para outros anos. Então, lá no Ministério da Educação, a gente vai estar acompanhando todos os detalhes desse Enem, um balanço, né? E principalmente as notas, que é o que todo mundo quer saber já para começar o ano estudando, matriculado em uma universidade, para ver se a galera passou, enfim, como que foi o desempenho do pessoal que se inscreveu no ano passado. Momento muito aguardado, Tayane Mello, essa entrevista coletiva acontecendo neste momento. Em instantes a gente traz mais informações, mas o que eu já posso te adiantar, e acho que tem muita gente que está aflita neste momento, é que o site do INEP, resultados são publicados em gov.br, não tem nem o .com, gov.br/INEP. O site, neste momento, está apresentando uma instabilidade. A nota saiu agora há pouco. A nota dos treineiros só vai sair em março. Então, há até um apelo, até um pedido para que quem ainda não tem a nota divulgada ou quem está curioso, espere um pouquinho para que a garotada que está realmente contando os minutos para saber como é que foi o resultado, consiga ter acesso à página que está apresentando instabilidade. Estou tentando acessar nesse momento o site do Enem e, de fato, você não consegue abrir a página por conta do excesso de computadores e tablets, celulares, aparelhos que estão conectados ao mesmo tempo com a plataforma. Aí isso aumenta ainda mais a angústia, mas calma que em breve você vai ter acesso também a esse conteúdo. Você vai poder ser também o mensageiro, quem sabe, da boa notícia para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta. Mas por enquanto tem que ter um pouco de paciência, viu? Agora consegui abrir aqui a página, mas os resultados em si ainda não estão abrindo. Se tiver problema também, conte pra gente, para assim nós fazemos esse giro da participação do nosso ouvinte nesta manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 10 horas da manhã, 18 minutos. Campinas em breve terá um complexo laboratorial considerado inédito na América Latina. A Prefeitura concedeu a licença ambiental para a instalação da Orion, um complexo laboratorial para pesquisas avançadas em patógenos do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. A aprovação é um pré-requisito para o alvará de aprovação do projeto e depois para o alvará de execução da obra. É considerado inédito na América Latina porque o projeto, que tem um investimento de R$1 bilhão do governo federal e está estimado para ser implantado já no ano que vem, em 2026, é um complexo que contempla a construção de instalações de alta e máxima contenção biológica e serve para monitorar, para isolar e pesquisar vírus, bactérias e fungos, e assim poder desenvolver diagnósticos e vacinas. A Prefeitura disse que o projeto é importante porque traz ainda mais destaque para a cidade na área de tecnologia e inovação. A instalação vai ser no campus do CNPEM, com uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados.
É um laboratório de biossegurança máxima que tem um diferencial em relação a outras 60 instalações desse tipo que existem no resto do mundo. E quem sabe vai colocar Campinas cada vez mais no mapa da ciência e tecnologia também do mundo todo, ainda mais depois do que nós aprendemos como lições na pandemia, da importância de valorizar o investimento na ciência e de valorizar o que temos aqui no Brasil e principalmente na cidade de Campinas, com grandes mentes que às vezes vão embora do país e que poderiam ficar aqui no caso de algum incentivo. Esse incentivo está começando a aparecer. Uma obra importante, cidade também abraçando a causa e quem sabe os nossos cientistas também encontrando soluções para problemas que nós estamos vivendo há tantos anos nas áreas de saúde pública e outros problemas ligados também à nossa sociedade. 10 da manhã e mais 20 minutos, tem novidade no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Novos cargos criados e com a promessa de não ter nenhum custo a mais para a população. A Júlia Zampieri conversou também com a presidente do TRT 15, Ana Paula Lockman, e explica pra gente que novos cargos são esses aqui para atender boa parte não só da região, mas do estado de São Paulo. A medida transforma 25 cargos vagos de juiz substituto não preenchidos como contrapartida para viabilizar a criação dos 15 novos cargos de desembargadores do trabalho. O valor das sobras orçamentárias da transformação será utilizada para criar cargos em comissão e as funções gratificadas, que correspondem a 18 cargos em comissão e 24 funções gratificadas. As despesas da execução da lei ficam por conta do orçamento destinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Orçamento Geral da União. É uma grande conquista do TRT 15, mas principalmente da população paulista. Trata-se da criação de 15 novos cargos de desembargadores sem aumento de despesas ao contribuinte, e isto deve ser destacado, que permitirá o maior equilíbrio entre o número de desembargadores e a alta demanda de processos em nosso regional, com benefício direto à população, que contará com um serviço ainda mais rápido e efetivo. Agora, 10 da manhã, 22 minutos, essa foi Ana Paula Lockman, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, instalado em Campinas e atendendo boa parte do estado de São Paulo. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes traz o giro da participação do nosso ouvinte, você traz opinião, sugestão de pauta, uma análise do que acontece em Campinas e no Brasil todo. E vamos tirar algumas dúvidas a respeito do Pix. Final de semana recheado de informações desencontradas, algumas maliciosas, falando sobre as mudanças que virão nessa ferramenta que já faz parte da vida do brasileiro, principalmente do pequeno empreendedor, daquele que faz pequenas transações sem a necessidade de ficar refém de bancos, maquininhas e por aí vai. Mas tem muita desinformação e golpes que já estão sendo aplicados a partir dessas informações desencontradas. A gente vai falar sobre esse alerta para que você não caia no golpe e esclarecer, afinal de contas, o que muda no Pix. Pix vai ser taxado? Não. Mas tem regras novas e em 2 minutos o Manhã Bandeirantes explica para você. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas vai realizar na próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro, um processo seletivo com 420 vagas de emprego.
Essas vagas serão para trabalhar no centro de distribuição do Mercado Livre em Sumaré. As oportunidades são para auxiliar de logística, operador de máquina e empilhadeira. A empresa oferece transporte fretado. Para participar da seleção, apresente um documento com foto, carteira de trabalho e o seu currículo. O processo seletivo vai acontecer das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde em Campinas, na Avenida Campos Sales, número 427, no centro da cidade. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas 25 minutos, 10 da manhã 25 minutos, o Manhã Bandeirantes trazendo os principais assuntos das últimas horas e ajudando você também a esclarecer algumas dúvidas pendentes no ar. Por exemplo, a história do Pix. Como gerou polêmica nesse final de semana, como o monitoramento do Pix inundou também as redes sociais. Os memes fazem parte. Você ter o meme faz parte também do humor, para você ter a cobrança, para você ter também um posicionamento através do humor. O meme não é o problema. O problema é a desinformação. Criaram, por exemplo, vídeos com uso de inteligência artificial, com autoridades cantando, dançando música. Aí é um vídeo que você bate o olho e fala, tá, ok, isso aqui é visível que você tá vendo uma peça de humor. Mas também existem outros vídeos, aí sim, com outro intuito, com outra pegada, para criar a desinformação sobre as novas regras no Pix, que causaram sim um certo pânico para os pequenos empresários principalmente. O serviço do Pix, ele está hoje superando qualquer outro tipo de transferência bancária. É um sistema usado por 76,4% da população brasileira. Então, de cada 100 brasileiros, 76 utilizam o Pix. E esse número tende a crescer, porque o Pix cada vez mais é uma maneira fácil de você fazer transferência bancária, ultrapassando o cartão de débito, que é usado por 69% da população, e o dinheiro ainda usado por 68% dos brasileiros. É uma estatística que parece que está, pelo menos por enquanto, com os dias contados, porque a tendência é que haja mudanças e o Pix cada vez seja mais forte também na nossa economia. Mas, afinal de contas, o que são as novas regras do Pix e como essa desinformação também é utilizada por criminosos para aplicar golpes? O Caian Messina vai explicar pra gente o esforço, inclusive, que a comunicação do governo federal, Caian, vem fazendo para esclarecer. Não é todo mundo que segue o Instagram do governo federal, ainda mais quem não concorda com o governo que está no cargo, quem não tem simpatia pelo presidente Lula. A pessoa que olha desconfiada, mas informação é informação. E é por isso que o Caian Messina explica pra gente, afinal de contas, o que são essas novas regras do Pix, Caian. É isso mesmo, o Ministério da Fazenda foi às redes sociais para mais uma vez negar os boatos de impostos sobre Pix acima de R$5.000 e desta vez usou exemplos práticos. Vamos ver. Quem faz trabalhos informais ou tem custos de produção não precisa se preocupar. Mesmo com uma movimentação maior do que 5.000, a Receita já monitora essa diferença, como no caso de quem vende produtos ou serviços e usa o Pix para o pagamento. Compartilhar o cartão de crédito com a família ou emprestar para conhecidos também não gera dificuldades para o contribuinte, já que esses dados são acompanhados pela Receita Federal desde 2003. A mesma coisa para o caso, por exemplo, de pedreiros, que podem movimentar mais do que ganham, já que muitas vezes compram material de construção para terceiros ou têm que pagar a equipe.
A Receita faz um cruzamento dessas informações com outras fontes, como as notas fiscais. As novas regras do Pix entraram em vigor em 1º de janeiro e têm gerado muitas dúvidas. Além disso, já tem golpistas se aproveitando dessas fake news para criar cobranças falsas. Veja na reportagem do Felipe Peixoto. Foi só a fake news de taxação do Pix começar a circular nas redes para os bandidos criarem um novo golpe. Como se fossem agentes da Receita Federal, eles enviam um boleto falso alegando que o contribuinte foi taxado por um Pix de R$5.000, um imposto que sequer existe. O INSS também alertou nesta semana para outro golpe. Por SMS, o golpista diz para o segurado que é preciso fazer uma prova de vida e manda ligar para o telefone da quadrilha. Também há casos presenciais. Falsos servidores usam crachás como esse para pegar documentos e tirar foto dos beneficiários da Previdência. Os criminosos ficam atentos aos assuntos do momento e também ao calendário de pagamentos dos brasileiros. Um golpe muito comum, por exemplo, neste começo de ano, envolve o pagamento de impostos, como o IPVA dos carros e o IPTU dos imóveis. As quadrilhas enviam por mensagem links ou boletos falsos com a promessa de descontos para fisgar o contribuinte. Tudo mentira. Apesar de ser uma roupagem nova aos golpes aplicados, o modus operandi ainda é o mesmo, né? Eles sempre se utilizam da técnica da tal da engenharia social, que na verdade é a criação de histórias falsas para conseguir extrair informações da vítima, né? Seja para pegar seus dados pessoais ou para fazer com que ele execute uma operação indevida. Graziella escapou por pouco de um golpe envolvendo uma ação judicial movida por ela. Um golpista mandou mensagem se passando por funcionário do escritório de advocacia, pedindo dados para depósitos de supostos valores recebidos. Ela suspeitou e não caiu. Primeira mensagem, a pessoa já me pedindo dados, é suspeito. Quando eu fui surpreendida com uma ligação de vídeo dele. Ele aparecia meio de canto assim no vídeo e falou: para iniciar os procedimentos eu preciso que você vá para um ambiente iluminado. Eu achei super estranho. Aí eu abri o jogo com ele, falei: olha, eu trabalho com tecnologia, com segurança da informação e eu já sei que isso é um golpe. Na reportagem do Felipe Peixoto, você ouviu também o Marcelo Nage, que é perito criminal, falando a respeito desses golpes. A desinformação é usada como ferramenta por bandidos para chegar às pessoas e aí inunda de mensagem, né? Joga para centenas de aparelhos celulares, alguns que vão fisgando com medo do que possa acontecer, acabam caindo nesse golpe. A Receita Federal estabeleceu sim novas regras para as transações realizadas por Pix acima de R$5.000. A ideia é combater crimes contra o fisco, como a sonegação de impostos e evasão fiscal, além de evitar distorções que possam levar o contribuinte a cair na malha fina. Mas aí tem algumas dúvidas que ainda são geradas, que ainda são criadas e que normalmente tem um caminho para a busca. Vamos saber o que o brasileiro tem pesquisado a respeito do Pix no Google? Direto da Sala Digital, parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com a principal ferramenta de buscas que o mundo já viu, que é o Google. A Bárbara Fava está por lá e conta pra gente o que o brasileiro mais tem dúvida em relação às novas regras do Pix, Bárbara. Você falou, né? O Pix chegou de uma forma avassaladora aqui no Brasil. Atualmente é o maior meio de pagamento, né? É o que o pessoal escolhe mesmo na hora de pagar de uma forma mais imediata. E com o anúncio dessas novas regras, o pessoal tá o quê? Tá indo ali na ferramenta de pesquisa do Google para entender o que muda no bolso e na prática, no dia a dia. Por isso a gente separou alguns dados sobre essas pesquisas relacionadas ao Pix, justamente porque tudo isso também aparece nesses dados que a gente tem acesso do Google Trends. E olha, tô falando que o Pix chegou de uma forma avassaladora, tá aí, ó. A gente fez o levantamento até no comparativo com o cartão de crédito, que é também uma forma de pagamento que o brasileiro gosta muito, né, na hora de fazer ali suas compras. E o interesse por Pix foi de 31% mais, né, maior que o cartão de crédito nesse último ano. E assim, Pix, principal meio de pagamento. Em 2023, consolidou como principal meio de pagamento oficial, aí 75%, né, de um salto de 22 para 23 da adesão, e no último ano, né, a gente já teve aí quase 80% da população usando o Pix como principal meio de pagamento. Então,
vamos responder o que o pessoal quer saber sobre essas novas regras. A gente tem aqui as perguntas em ascensão, ou seja, que de ontem para hoje elevaram ali nas pesquisas, pessoal indo ali na ferramenta de busca do Google mesmo saber. Então vamos responder aqui, porque tem essa dúvida sobre o que vai mudar. A principal mudança é essa do monitoramento de transações pela Receita Federal, justamente para garantir isso aí que a gente estava acompanhando, né, na reportagem, fraudes, mais transparência, né? A gente quer mais transparência. Então, as operadoras de cartão de crédito e instituições vão ser obrigadas a ter relatórios a cada 6 meses para a Receita Federal e os dados devem ser apresentados quando o montante movimentado no mês superar 5 mil para pessoas físicas, 15 mil para jurídicas. E aí a gente vai ter também, lá em junho de 25, mudança do Pix automático, que é uma espécie de débito automático, e também limites de transações para quem não tiver cadastrado. Tudo isso para a gente tentar aí ter um 2025 longe de fraudes. Vamos tirar algumas outras dúvidas aqui do que surgiu no final de semana sobre o Pix. A pergunta: se a Receita Federal vai acompanhar em tempo real todas as transações acima de 5 mil reais. Isso é mito, a Receita não monitora em tempo real essas transações. Segundo a própria Receita Federal, as informações vão ser enviadas semestralmente por meio do documento chamado e-Financeira. No fim de cada mês, a instituição financeira, o banco, vai somar as movimentações de saída e, se o total ultrapassar 5 mil reais no caso de pessoas físicas e 15 mil reais no caso de pessoas jurídicas, os dados são repassados à Receita, mas não é em tempo real. Outra dúvida: a taxação para quem fizer um Pix de 5 mil ou receber um valor de 5 mil ou mais do que isso. A nova regra dos 5 mil reais não tem relação com taxação. A medida estabelecida pela Receita Federal é para monitorar movimentações atípicas, que podem ter irregularidade, sonegação de impostos. E se a Receita identificar alguma ilegalidade, o contribuinte poderá ser multado e, dependendo da gravidade, responder criminalmente na Justiça. Mas com taxa não tem novidade. A Receita vai conferir para quem você está fazendo um Pix acima de 5 mil reais. Isso também não está previsto nessa mudança. Segundo a Receita, não existe qualquer elemento que permita identificar a origem ou a natureza dos gastos que foram efetuados. A análise de entrada e saída é realizada mantendo o sigilo bancário e a privacidade dos dados dos contribuintes, que prometem ser preservados, e não há risco de vazamento das informações relacionadas às movimentações financeiras, segundo a Receita Federal. Outra dúvida: agora vai ter que pagar para fazer Pix. A afirmação também é falsa. Esse é o boato que mais está circulando pela internet, o da taxação de valor acima de 5 mil e o de que agora você vai ter que pagar para fazer o Pix. Pelas regras atuais, as transferências são gratuitas para pessoas físicas e jurídicas, desde que não ultrapassem o limite de 30 transações por mês. Caso esse limite seja excedido, poderá haver uma cobrança específica, mas aí depende de cada agência bancária, cada instituição. Agora, o que realmente surgiu de informação que é verdadeiro? A transferência feita por Pix acima de 5 mil reais deve constar na declaração do imposto de renda, e a declaração pré-preenchida de 2026, que tem como ano base 2025, deve constar esse tipo de transferência acima de 5 mil. O objetivo é reduzir divergências na declaração que podem levar o contribuinte a cair na malha fina e enfrentar problemas com a Receita Federal. Outra questão: operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento como bancos virtuais, carteiras digitais, passam a reportar as movimentações via Pix da Receita Federal. Essa regra já era aplicada para os bancos tradicionais: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Agora, a obrigação passa a ser feita também para as operadoras de cartão de crédito, Mastercard, Visa, Elo, enfim, todas elas, e para as instituições de pagamento como Nubank, Cielo, Google Pay, Apple Pay, PagSeguro e por aí vai. Então, antes não havia necessidade da informação dessa movimentação para a Receita Federal, agora tem.
Se o banco tradicional faz, essas novas modalidades de transferência também precisam se aplicar à nova regra para tentar evitar fraudes utilizando uma ferramenta que surgiu como uma revolução, principalmente para o pequeno empresário, para o médio empresário, que também foi observada de perto por bandidos. As gangues do Pix estão aí sendo investigadas e presas até hoje, e que também foi um prato cheio para quem lava dinheiro. Então a gente às vezes só pensa em crime associado ao Pix, o sequestro relâmpago, que é um perigo e que precisam também ser criadas ferramentas de proteção, como foram algumas nos últimos anos, por exemplo, limite para determinado horário, uma barreira que o próprio cliente consegue colocar como limite, qualquer que seja o momento, mas ainda tem muitos criminosos usando o Pix, sim, como forma de transferência do dinheiro de vítimas de assaltos e sequestros relâmpagos. Mas existe o outro crime que às vezes passa despercebido, que é o da lavagem de dinheiro. Então é uma forma de quem tenta usar o Pix para burlar o sistema também ser pego de alguma forma. Às 10 horas e 40 minutos, vamos trazer aqui um giro da participação do nosso ouvinte que está conosco pelo 19 97102 1493. Deixa salvo esse número no seu celular. Sempre que você precisar de alguma informação do Grupo Bandeirantes ou você quiser contribuir com o nosso Giro da Notícia, esse número no seu celular vai fazer você chegar até a gente, tanto nas transmissões esportivas, nos programas esportivos, como nossa área que começa daqui a pouquinho, 11h30, com Carlos Batista e todo o timaço do Grupo Bandeirantes, também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho diz que, além de muita desinformação, de fake news com uso descarado de inteligência artificial, com certeza esse governo irá, de um jeito ou de outro, usar essa ferramenta sensacional que é o Pix para se beneficiar. Mas vocês acham mesmo que se fosse outro governo com ideologia diferente, não fariam isso? O que eles querem é taxar, e sempre será assim. Erra quem tenta exagerar ou mudar uma verdade com mentiras, e também erra quem nega essas mentiras com meias verdades. Nosso país é muito peculiar, é muita gente tentando se dar bem, e é fato, o exemplo vem de cima, dos nossos valorosos políticos. É o que escreve o Adriano Vermelho. A mensagem de áudio chegando também, que a gente compartilha com o nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. Olha ele aí de volta. Fredo, é um grande prazer ouvi-lo novamente. Prazer é nosso. Essa aqui é a primeira vez no ano que eu estou me manifestando, então eu queria mandar um feliz ano novo a todos que nos ouvem, a todas aquelas pessoas que pensam ao contrário. Tomara que tenham polido as pedras para jogar em mim durante o ano. Nós estamos de volta. Eu estou integrado aí em alguns projetos, Heitor, tanto no Carnaval desse ano aqui, quanto nós vamos tentar, juntamente com alguns artistas renomados, né, globais, e também alguns que trabalham na Bandeirantes, fazer uma captação da Lei Rouanet. Mas quando a gente fala em funk ou coisas de ideologia de gênero, a Lei Rouanet libera rapidinho, né? Mas a gente vai tentar fazer um trabalho com um grupo regional, né, que vai envolver teatro e performances. Aí é bem mais complicado, mas vamos ver se dá certo. E também o ano começa com antigos problemas, pelo menos aqui na minha rua. Lembra aquele poste que está queimado? A lâmpada queimada? Eu acho que é a lâmpada queimada, né? Até hoje ninguém veio arrumar. Aí, tem a revitalização, né? Revitalização que querem fazer da iluminação. Pega uma equipe com material novo. Queimou a lâmpada, quebrou, tal, aconteceu algum problema? Vai lá e já troca pelo novo, não tem problema. Agora, não dar a manutenção no antigo até chegar o novo, a cidade, até no final dessa inovação, vai ficar no escuro, não é verdade? Então, mais uma vez é um prazer poder estar falando com você novamente, Heitor Fredo, poder estar ouvindo você. Prazer é nosso. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Os recursos para a Lei Rouanet e para a Lei Aldir Blanc estão mantidos em 2025, depois de uma discussão no final do ano passado. São duas leis de fomento à cultura, discussões sobre os gastos que o governo federal tem nessas duas iniciativas, e a ministra Margarete Menezes confirmou em dezembro do ano passado, no final de 2024,
que há manutenção no orçamento para esse ano de 15 bilhões de reais para a Lei Aldir Blanc e 3 bilhões de reais para a Lei Rouanet. A Lei Aldir Blanc, ela injeta recursos nos estados e municípios até 2027. E a Lei Rouanet dá desconto no imposto de renda para as empresas que patrocinarem projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. Nessa mesma fala da ministra Margarete Menezes sobre o setor audiovisual, ela diz que o ministério encabeçado por ela acabou de implantar um plano anual de investimento e para 2025, juntamente com a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, a ideia é conversar, dialogar para entender o que é preciso ser feito, o que pode ser feito nesse sentido, tanto de fortalecer na questão de divulgação, como também abrir outras formas de escoar a produção nacional e internacional. A ministra ainda defendeu a regulamentação das plataformas de streaming, que ainda não existe essa regulamentação no Brasil. A ideia é que tenha mais produto nacional também nas plataformas, assim como já acontece com o cinema nacional. Cinema brasileiro tem cota de divulgação, número de salas que exige e que em 2025 vai aumentar. O governo regulamentou em um decreto, no final também do ano passado, a obrigatoriedade de reserva para filmes brasileiros com a chamada cota de tela. E ela foi criada em 2001, já faz um tempo, uma cota que deixou de valer em 2021, durante o governo Bolsonaro, e também durante a pandemia, né? Quando os cinemas também não sabiam o que aconteceria dali para frente e precisavam, no retorno, garantir o seu lucro com os grandes blockbusters, os filmes que levam multidões ao cinema, garantem que os cinemas também estejam abertos. Mas agora, o presidente Lula sancionou a lei que retoma a reserva obrigatória para obras nacionais em sessões de cinema e em canais de TV por assinatura. Então você vai ver na sua TV a cabo os canais que muitas vezes são voltados e são produtos americanos, canais de grandes distribuidoras ou de emissoras norte-americanas, tendo que voltar a ter o seu espaço para produção audiovisual brasileira também. 10 da manhã, 47 minutos, agradecendo também mais mensagens que vão chegando, agradecendo aqui a participação de Jonizele Cano, final do telefone 1812, tá dando uma conectada aqui também em alguns comentários esportivos. A gente vai passar para os respectivos cornetados, meu caro ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E depois do intervalo vamos falar a respeito da mudança na lei, agora valendo para todo o Brasil, a proibição do uso de celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos dentro da sala de aula. Estamos no período ainda de férias escolares. Desafio para os pais: garantir que os filhos estejam seguros em casa, entretidos e não entediados. E aí entra o aparelho eletrônico, que ao mesmo tempo precisa passar por um período de adaptação para que a criança e o adolescente não fique tão dependente desse aparelho a ponto de, na sala de aula, ter até uma tremedeira, uma abstinência de celular. Se prepare, vem aí uma geração que corre sério risco disso acontecer. Esse é um dos assuntos no nosso próximo bloco aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Com o resultado de 0,52%, em dezembro, a inflação oficial do Brasil fechou 2024 em 4,83%, um número acima do limite máximo da meta estipulada pelo governo. Em 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, havia ficado em 4,62%. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A meta de inflação do governo para 2024 foi de 3%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, o IPCA do ano ficou 0,33 acima do resultado máximo esperado. O resultado de 2024 é o mais alto desde 2022, que chegou a 5,79%. Ao longo de 2024, o grupo de alimentos e bebidas foi o que mais pressionou o bolso dos brasileiros. Passou de uma alta de mais de 7%. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 16h. Brasil Gente, na Band TV. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Da manhã, 52 minutos, 10h52. Muito obrigado a você que está chegando agora no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que está desde cedo em FM 85.7. É sempre muito bom ter a sua companhia, é sempre muito bom ter a sua participação conosco, é sempre uma felicidade saber que você está acompanhando a programação da rádio mais tradicional do Brasil, que é a Rádio Bandeirantes, aqui também no nosso segmento regional em Campinas e em boa parte do nosso interior de São Paulo. A programação da Bandeirantes, você sabe, tem na sequência o Nossa Área com Carlos Batista, nas férias do Carlos Henrique. Ah, volta hoje, Carlos Henrique? Já recuperado das férias na Serra do Japi, Carlos Henrique hoje de volta ao Nossa Área, me informa Pedro Piscinato, a partir das 11h30 da manhã. E falando sobre a primeira rodada do Campeonato Paulista, tá chegando, hein? Essa semana tem bola rolando, quarta-feira, os dois times de Campinas já em campo no Campeonato Paulista da Série A1. A Ponte Preta estreia fora de casa contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, quarta, 6h30 da noite. A equipe do Guarani, um pouquinho mais tarde, também na quarta-feira, 7h30 da noite, vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto. Ponte Preta e Guarani, vale lembrar, estão em grupos diferentes nesse Campeonato Paulista. Isso significa o quê? Que vão se enfrentar no derby campineiro, que já tem data para acontecer. Ano passado não teve derby no Campeonato Paulista, os dois times estavam na mesma chave. E aí só se enfrentariam em caso de classificação para uma semifinal. Esse ano, na primeira fase, anote aí, 9 de fevereiro, um domingo, 4 da tarde, dia bom, horário nobre, estádio Moisés Lucarelli, tem o derby entre Ponte Preta e Guarani.
é na 8ª rodada do Campeonato Paulista. Ali do meio para o final da primeira fase, os dois times vão se enfrentar na primeira fase do Campeonato Estadual. E podemos ter ainda um derby na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com os dois times classificados para a terceira fase, passando dos primeiros adversários no mata-mata em transmissões que você acompanhou aqui na RB. Emoções que ontem movimentaram a Rádio Bandeirantes, primeiro com a classificação do Guarani, na vitória por 3-0 contra o Bandeirante, partida que aconteceu em Brodowski, depois a vitória da Ponte Preta contra o Votuporanguense, e a Federação Paulista, ao invés de deixar os dois times em horários separados, dois jogos grandes, dois adversários grandes, não, coloca os dois no mesmo horário. Amanhã, 9h30 da noite, em Franca, tem Guarani e Atlético Mineiro, reedição do confronto da primeira fase, mas agora é outro campeonato, e às 9h45 tem Botafogo e Ponte Preta, a partida que acontece em Votuporanga. Botafogo, mesmo que estreou no Campeonato Carioca, perdendo para o Maricá. Boa parte da garotada tá lá no Campeonato Carioca. Então é uma chance também da Macaca avançar. E aí, falei do derby, né? Nas oitavas de final ainda não dá pra acontecer, ainda não rola, porque a Ponte pega o vencedor, classificando a Ponte Preta contra o Botafogo, enfrenta quem passar de Mirassol e Criciúma. O Guarani, passando pelo Atlético Mineiro, encara o adversário do duelo entre Ferroviária e Santos. Aí o sarrafo começa a subir e subir bastante. Passando os dois times, aí nas quartas de final podemos ter um derby campineiro na Copa São Paulo. Seria quase um presente para os torcedores desses dois times que estão tão sofridos com 2024 e com 2025, que promete ser de muita luta num Campeonato Brasileiro da Série C em que não tem nada definido. Então daqui a pouco, 11h30 da manhã, tem mais sobre esportes também aqui na tela da Band, para quem está nos acompanhando em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e no seu rádio em FM 85.7. Mais participações chegando, nós vamos compartilhando com o nosso ouvinte a mensagem que chega do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Desejando bom dia, um ótimo dia para você também, Celso. Quanto às mudanças no Pix e o gasto no cartão de crédito, há muitas pessoas que fazem trabalhos informais que o montante no mês passa dos 5 mil. Elas não têm acesso ao MEI e elas não enxergavam os seus bicos não informados na declaração do imposto de renda como lavagem de dinheiro. Acho que agora vão ser forçadas a se regularizar. É o correto. Eu só acho injusto que o judiciário receba muitos penduricalhos que às vezes dobra o salário e que são tratados como verba indenizatória sem pagar imposto. Concordo plenamente com o Celso e há uma promessa ainda não cumprida pelo presidente Lula de aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Essa é uma decisão que pode aí sim causar um impacto positivo nas famílias que têm essa renda e que sabem o tamanho da mordida do imposto no fim das contas. Quem mais paga imposto nesse país é classe média para baixo, porque dali para cima o imposto, ele, de certa forma, ele dilui. Agora, quando você tem uma renda com a conta ali no limite e vem a mordida do leão com o imposto de renda, faz muita diferença na vida das pessoas, mas muita diferença no orçamento de uma família. Então, é possível que sim, essa regularização gere também essa preocupação com o pequeno empresário, com o microempresário, mas ela tem que ser de alguma forma compensada também com uma promessa de campanha ainda não cumprida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Palpite, vai deixar para o ano que vem, vai forçar esse ano a conseguir, porque daí, chega no ano da eleição, tem algo docinho para apresentar para o seu eleitor e dizer que, olha, agora você vai ter essa isenção. E do outro lado vai ter também uma cobrança de boa parte do mercado para que a regra seja diferente também para quem ganha mais. Nesse país, geralmente as leis são feitas pensando em quem já ganha muito.
em como pode ganhar mais e não o contrário, em quem ganha pouco, como é que pode ter uma qualidade de vida mesmo com as dificuldades que a gente sabe que esse país impõe pra gente. Mais participações também, agradecendo mensagens que vão chegando. Às vezes é só para mandar um oi, mas que pra gente já é ótimo saber que a sua companhia está do outro lado do rádio, como faz o Roberto Rocha, final do telefone 8701, sempre sintonizado na Rádio Bandeirantes Campinas. Quinto sinal marcando 11 horas da manhã. Vamos seguir com o giro da informação aqui, também com o que de mais importante acontece em Campinas e região nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. A gente está monitorando ainda o trânsito na região de Campinas por conta das obras que estão acontecendo já nesta segunda-feira. E amanhã tem uma obra para você que circula pela região do Bonfim, ficar atento, ficar atenta. Quem costuma circular nos bairros Vila Andrade Neves e Bonfim, amanhã, logo cedo, a partir das 10 da manhã, um trecho vai ser interditado com obras nas vias Itália, Tenente Coronel José Ferreira Lameirão e na Rua Espanha. Elas passam a ter sentido único de tráfego a partir de amanhã. É uma medida adotada pela Secretaria de Transporte, prometendo ampliar a fluidez viária e a segurança na circulação de pedestres e também dos motoristas. A Rua Itália passa a ter um trecho único entre a Engenheiro Arthur Canguçu e a Rua Tenente Coronel José Ferreira Lameirão. O trânsito vai fluir em direção a José Lameirão. As três vias que agora tem essa novidade, que tem essa mudança de mão única, vão passar por uma sinalização com faixas, sinalização também com equipes da INDEC, orientando os motoristas sobre as necessidades deles ficarem atentos. Então amanhã, 3 vias na região do Bonfim passam a ter mão única de circulação e qualquer problema você conta pra gente, que nós vamos compartilhar também com quem trafega pelo local, para que você não seja pego de surpresa. Já hoje já tem essa informação em mente e amanhã já vai saber também o que acontece na região central de Campinas. 11 horas 2 minutos, a Polícia Civil de São Paulo avançou nas investigações sobre um ataque a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que aconteceu sexta-feira em Tremembé, aqui no interior paulista. Após identificar e realizar buscas sobre um segundo envolvido no caso, que deixou 2 mortos e 6 feridos, os agentes trabalham com a possibilidade de uma motivação territorial. Segundo o delegado Marcos Ricardo Parra, que é o chefe da Delegacia Seccional de Taubaté, o caso estaria ligado à disputa por um lote de terra abandonado. Ele informou que a disputa se deve a um lote aparentemente abandonado e que outras pessoas tentaram se apoderar dele. Então, surge de uma tentativa irregular de apoderamento de um terreno, como aconteceria num terreno em qualquer lugar da cidade, mas por acaso esse estava dentro do assentamento. Essa foi a fala do delegado Marcos Ricardo Parra, chefe da Delegacia Seccional de Taubaté. No último sábado, a Polícia Civil prendeu o suspeito de ter participado desse ataque, Antônio Martins dos Santos Filho, conhecido como Nero do Piseiro. Ainda segundo o delegado, os policiais conseguiram identificar o homem porque no momento da invasão, os criminosos não cobriram o rosto. Nero estava escondido em um sítio no bairro Santa Teresa, na cidade de Taubaté, e foi preso em flagrante no local. Com ele, os policiais apreenderam uma moto e ele deve novamente prestar depoimento, porque a polícia quer saber a mando de quem ele agiu. Se foi por conta própria ou contratado por algum proprietário de terra que tinha interesse também naquele lote que estava ocupado dentro do assentamento do MST, o Movimento Sem Terra. 11 horas da manhã e mais 13 minutos. Nós estamos acompanhando nesta segunda-feira uma novidade que virá, mas que para o estado de São Paulo já é lei também. A proibição do uso de celulares dentro das escolas. Estamos num período de férias escolares.
Um período em que os pais estão passando mais tempo com os filhos, os avós estão muitas vezes cuidando também dos netos, e é um período que também exige muita preocupação com os cuidados dentro de casa. São alguns dos assuntos que nós vamos tratar neste momento com um especialista que gentilmente nos atende nesta segunda-feira. Nosso convidado é o Dr. Tadeu Fernandes, médico presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Tadeu, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e começando o ano novo, mas com as viroses de sempre, né? Doutor, uma dúvida. Nesse período de férias escolares, os pais procuram mais os pediatras, levam mais os filhos aos pediatras, aproveitando que estão com mais tempo também? Ou é um período que os pediatras, quem sabe, têm um pouquinho mais de sossego também, doutor? Olha, realmente, nessa época de férias, a gente divide as consultas em dois tipos de consulta. A consulta de rotina, que os pais realmente procuram essa época de férias para fazer os exames anuais, aonde a gente faz aquela rotina de exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, pesa, mede. Importantíssimo ver como é que está a situação vacinal das nossas crianças, que realmente nos últimos anos, nesse período pós-lockdown da pandemia, né, houve uma bagunça total no calendário nacional de vacinação. Então estamos pegando muito paciente com a vacinação totalmente atrasada, estamos colocando a vacinação em dia. E essa consulta é chamada de consulta de puericultura ou de rotina. Ponto. Temos também, né, os encaixes, as urgências. Você já noticiou, você sabe muito bem disso, aqueles que foram para o litoral, né, principalmente Guarujá, ali em São Sebastião, naquela região, chegando até quase Caraguatatuba, estão voltando com muita diarreia. É uma virose que assolou aquela região. Agora nós já sabemos o nome do vírus, é o norovírus. É o norovírus que está causando essa diarreia e muita gente está voltando para cá com diarreia, com vômito e com febre. Até já dando uma dica para todo mundo, não existe remédio específico, porque, como eu disse, é um vírus. E o tratamento é hidratação. E quando eu falo hidratação, nossa, é importante você dar essa oportunidade para nós, para a gente poder falar uma coisa importante. Muitas vezes fala, doutor, estou dando água, e ele está vomitando tudo. Ele vai vomitar água, porque guarda essa frase, água pura não hidrata. Você precisa dar a chamada água salgada, né? Que nós chamamos de soro, o soro oral. Ai, doutor, mas meu filho não toma soro. Já existe no mercado soros que têm sabor. Você pode oferecer o soro de colherzinha. Vou dar uma outra dica aqui para vocês. Sabe aquele chup-chup, né, que a gente faz, né? Pode fazer aquele chup-chup de soro e dar para a criança chupar o chup-chup de soro. Fazer sorvete, aquelas forminhas, põe um palitinho, faz sorvete de soro. Gelatina, só que em vez de usar água, usa o soro e aí você vai hidratando a criança. E uma dieta leve. O leite, é bom evitar que o leite ele solta o intestino e fazer uma dietinha bem leve. Então essa é a virose que você me perguntou, né? A que nós estamos mais atendendo agora no consultório. Mas tem aquelas febres que vêm e vão, né? Final do ano as famílias se reuniram e onde tem aglomeração não tem outra, né? Trocam-se vírus e as viroses estão por aí. Mas atenção, vou repetir pela última vez, é virose. E para vírus não tem remédio. Para vírus não adianta dar antibiótico. Porque antibiótico, em vez de ajudar, prejudica. Porque destrói o maior órgão imunológico do corpo humano, que é a flora intestinal. Doutor Tadeu Fernandes, a gente sabe que dezembro é um período que muitas vezes os pais conseguem também tirar férias junto com os filhos, tem aquele período de recesso do Natal. Então, Natal, Ano Novo, as famílias conseguem dar mais atenção a essa criança.
Janeiro, muita gente já voltou a trabalhar normalmente, mas a criança continua em férias escolares. São frequentes e recorrentes também atendimentos de pequenos acidentes domésticos que acontecem nesse período? Tá. O seu som está dando umas falhadinhas, tá? Mas eu estou escutando, estou entendendo, mas ele está falhando um pouquinho. Vamos à resposta. Esse dado que eu vou te passar é um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os acidentes aumentam em 25% na época de férias escolares. Nesta época de dezembro, janeiro, 25%. E você sabe quem é o campeão? Os quase afogamentos, né? Porque afogamento é quando se consolida, né? Então, piscina, praia, rio, resorts. Então, gente, muito cuidado com a criançada. E outra, muitas casas alugam chácara. Eu tive um caso semana passada. Eles alugaram uma chácara para passar uma semana na chácara. Foram lá, a chácara tinha piscina. E o pessoal corre para lá, a criança quase se afogou na piscina, porque eles não estavam acostumados com piscina, né? Então, eu sempre falo, a melhor prevenção que existe, né, para os afogamentos, a melhor prevenção é colocar a criança logo quando pequenininha, após os 6 meses de idade, já coloca na escola de natação. A melhor defesa contra o afogamento é você saber nadar, né? Então, colocar as crianças na escolinha de natação, né? Isso é muito importante. E o afogamento é o campeão nessa época, porque é verão também, todo mundo quer piscina, quer mar, quer rio, quer se refrescar. Depois, em segundo lugar, atenção, são os acidentes que acontecem por pequenas batidas, não precisa ser uma batida muito grande de carro, não. São pequenos acidentes automobilísticos e a criança não está com o cinto de segurança, a criança não está na cadeirinha apropriada para a sua idade. E o terceiro desse ranking são os acidentes em casa, aqueles que estão em férias e não estão indo viajar. Os pequeninos acidentes em casa, bate na quina, toma por o comprimidinho que erroneamente vovó, mamãe, papai deixa em cima ao alcance da criança, em cima da mesa, ao alcance da criança, as intoxicações por medicamentos. Embaixo da pia, aqueles desinfetantes, né, coloridos, né? E a criança vai pela cor, então faz digestão. Na beira do fogão, cuidado com o cabo das panelas, não deixar no alcance da criança que a água quente cai. Os acidentes domésticos e os maiorzinhos, né, acidentes fora de casa, e aí a queda da bicicleta, os atropelamentos, mesmo em condomínios, apesar de ter velocidade mínima, mas os carros andam a velocidade um pouco maior, então nós tivemos já casos de acidentes, de atropelamentos em condomínios. Como você pode perceber, né, é uma época que todo mundo tira férias, mas nós pediatras não tiramos, não. Trabalho redobrado para os pediatras com atenção nessa época do ano de férias escolares, assunto que nós estamos conversando com o Dr. Tadeu Fernandes, que é presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Tadeu, hoje deve ser sancionada uma lei que já tem uma versão estadual também com o uso de celular dentro das escolas. Criançada em casa, muitas vezes o celular é a melhor companhia, é a que fica mais tempo de tela aprendendo, até como uma forma também de manter essa criança em segurança, fazendo algo ali que a gente sabe que pelo menos tem um monitoramento dos adultos. Mas nas escolas o celular ele pode até ser levado, mas vai ficar guardado dentro da mochila o tempo todo. Como é que os pais podem também fazer com que essa criança, nesse período de férias escolar, comece a se desacostumar desse celular? E existem casos, por exemplo, numa consulta, que o senhor perceba que a criança também está muito apegada ao celular, isso de alguma forma pode até afetar a saúde de alguém que está começando a sua vida, doutor Tadeu? Então, nós tivemos um grande avanço. Essa lei que está sendo assinada hoje, se não me engano, né, ou amanhã, que vai proibir o uso
do celular nas escolas, né? Pode até levar o celular, mas não pode usar o celular na escola. Isso daí, você não tem ideia o avanço que foi para nós em termos de neurodesenvolvimento. Por quê? Quando eu falo de neurodesenvolvimento, nós estamos conversando agora, nós estamos trocando ideia, então eu estou respondendo, você já está pensando na próxima pergunta que você vai fazer para mim, e eu já estou pensando já também o que você vai provavelmente perguntar, ou seja, nós estamos conversando, mas você, nosso cérebro está trabalhando, e cérebro trabalhando é cérebro em desenvolvimento. Agora imagine uma criança onde as sinapses estão se multiplicando a 600, sinapses são as conexões nervosas, 600 conexões por segundo. Então ela precisa de muito estímulo e quanto mais estímulo receber, mais ela vai neurodesenvolver. E aí entra também um probleminha das férias. Férias, crianças em casa, mas nem todos os pais estão de férias. Então deixa na casa da avó, deixa na casa da tia, ou a mãe fica em casa, ou o pai fica em casa, em home office. E o que eu vou fazer com essa criança? Hoje, para você deixar uma criança quieta, você faz o quê? Deixa na frente da televisão, deixa na frente do computador, deixa na frente do tablet ou com o celular na mão. E a hora que você está diante de uma tela, você só está assistindo, você só está recebendo, você não está interagindo. Então o seu cérebro fica parado. Daí os pais vêm aqui reclamar para mim. Ai, doutor, a escola pediu para ir na fonoaudióloga porque meu filho não está falando. Mas ele não está falando porque ele não precisa falar, ele só está recebendo. Muitas crianças recebem o diagnóstico, entre aspas, erroneamente, de autismo, porque ela não interage com as outras pessoas. Sabe por que ela não interage? Porque ela está em outro mundo, ela está no mundo virtual, no mundo onde ela só recebe, ela não interage. Então, eu acho que essa lei de não usar celular na escola é um start, é o primeiro degrau que nós estamos subindo de uma escada muito longa, que é sair desse mundo virtual. O negócio já estava ruim. Com aquele lockdown da pandemia, 2 anos dentro de casa, foi um caos, foi drástico para nós, porque a criançada ficou ali, parada na frente da tela. E agora nós estamos em processo de recuperação, tem muito trabalho pela frente. Então, pais, filhos em férias, por favor, nada de tela, nada de televisão. Bota essa criancinha para brincar, para correr, saia com ela, vai visitar parques, vai visitar zoológico, aquário. Essa criança precisa interagir. Conversamos aqui no Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira e agradecemos muito por ter atendido o nosso convite o Dr. Tadeu Fernandes, presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também é um comunicador, também tem um podcast falando um pouco mais sobre a vida das crianças, o Pedcast. Doutor Tadeu, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do senhor, aprendemos muito já nessa entrevista, mas tenho certeza que tem muito conteúdo ainda a ser compartilhado. Como é que pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês e a todos que estão nos escutando. Boas férias para a criançada e cuidado, a prevenção é o melhor remédio. Um abraço a todos. Você pode encontrar o Dr. Tadeu Fernandes também pelas redes sociais, na Sociedade Brasileira de Pediatria, e seguir também esse trabalho que ele faz com informação. Informação é tudo nessa vida e o Dr. Tadeu compartilhou muito com a gente nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado ao Dr. Tadeu, obrigado a todos que participam também conosco aqui no Manhã Bandeirantes, desejando bom dia pra gente. Aqui a mensagem da Mari, final do telefone 6695. Muito obrigado, Mari, também pela sua audiência, pela sua participação. As mensagens vão chegando, a gente vai compartilhando com o nosso ouvinte. A Rose, final do telefone 6937. Bom dia, Heitor. O que me deixa triste é a forma que o governo quer implantar as novas leis do PIX, a nova regra, já em 2025, enquanto a lei que vai isentar os assalariados até 5 mil de impostos
É somente para 1, 2 anos, se sair do papel. No entendimento dela, o pobre vai pagar mais impostos até ser efetivada a isenção. É a análise feita aqui pela Rose. Muito obrigado, Rose, por compartilhar a sua opinião conosco, também a sua avaliação. Normalmente em ano de eleição é que as coisas começam a chegar também para a população mais carente do país. Porque aí lembram que pobre também tem título de eleitor, aí lembram que quem decide a eleição não é aquele que já é engajado politicamente, aquele que já tem um posicionamento ideológico que não vai mudar. É aquele que vive o Brasil real, é aquele que vive o Brasil do supermercado, é aquele que vive o Brasil da hora de fazer o imposto de renda. É esse o eleitor que decide quem será o próximo presidente da República. E aí e vale para prefeito e governador também, tá? Exatamente a mesma questão. Aí quando é próximo de eleição, aí começam a aparecer obras que são mais a cara e o interesse do povo brasileiro. 11 horas e 20 minutos, 11 da manhã mais 20 minutos, tem informação a respeito de um túnel que existe em Campinas. Se você já passou por ele, você vai entender o que eu estou falando. O túnel da Estação Cultura, aquele que quem é religioso se benze antes de entrar. É uma passagem estreita, suja, escura e agora fechada depois de um crime que aconteceu na última quinta-feira, que nós noticiamos também aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Lembra da história do crime que aconteceu quando um homem levou uma facada de um casal? Pois é, tem duas informações para a gente contar para você agora, atualizando o caso. Primeiro que a história que chegou num primeiro momento para a polícia não era bem aquela. A informação inicial, registrada e também divulgada pela polícia naquele instante, antes de ouvir novos depoimentos, era de que o homem estava passando pelo túnel à noite. Um casal o abordou para roubar o celular e ele, numa tentativa de fugir, acabou sendo atacado com uma facada no pescoço. A facada no pescoço é verdadeira, o casal realmente foi preso. A história é que não era bem aquela. A vítima, que ainda está sendo acompanhada por equipe médica, mas que já está fora de perigo, está em estado considerado estável, foi até o túnel para organizar um programa sexual com a mulher. O homem seria o intermediário dessa negociação. Em algum momento, há uma desavença entre eles e o homem dá essa facada no pescoço do rapaz que estaria marcando o programa com a mulher. Isso foi confirmado pela própria mulher, que também foi detida pela lesão corporal. A Guarda Municipal estava fazendo um patrulhamento ali na região, é um túnel de pedestres, e sempre tem uma viatura por perto. Naquele momento, quando sai a vítima, ele consegue chamar uma viatura da GM um tempo depois. É próximo da rodoviária também, para quem não se situou ou não conhece a região central de Campinas. E ali ele consegue chegar pedindo socorro, estancando o sangramento com uma camiseta, de forma bem improvisada. Não dava para ouvir a vítima naquele momento, prestar depoimento, mas um pouco que ele falou, tentaram roubar meu celular. E aí depois a história foi desenrolando, e aí descobriu que houve uma divergência nessa negociação. O que não torna o caso menos grave. E o que não torna também menos urgente a atenção ao túnel que liga o centro à Vila Industrial. Este túnel agora está fechado pelos próximos 30 dias. A Prefeitura vai fazer intervenções para realizar melhorias na segurança e para evitar atos de vandalismo também. Estão previstos o conserto de peças que estão danificadas, a limpeza, quem passa por ali diz que é um cheiro insuportável, limpeza não só do chão, mas das paredes, muitas delas pichadas também, reparos na iluminação e o que mais for necessário. A iluminação do túnel, nós fizemos uma reportagem sobre isso sexta-feira no Brasil Gente, que a gente apresenta às 5h30 na tela da Band, parecia filme de terror. O túnel por si só ele já é assustador, ele é estreito, pequeno, você só vê uma sombra de uma silhueta quem está vindo do outro lado e fica com medo do que está vindo do outro lado. Agora, com a luz piscando, parece o filme do Exorcista.
Então essas são algumas obras que começam e vão ser realizadas nesses 30 dias. O túnel de pedestre tem 200 metros de extensão, ele é de 1918 e é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural junto com o complexo ferroviário da região central. A Prefeitura reforça a importância dos usuários respeitarem o espaço público, que é um patrimônio histórico da cidade. É verdade, então não pode mexer nesse túnel. Mas não tem como dar uma melhorada na segurança, principalmente, porque muita gente não tem coragem de atravessar aquele túnel entre o centro e a Vila Industrial. Então essa obra vai mudar, pelo menos a iluminação, vai colocar luzes novas, vai dar uma limpada, mas ela tem que ser frequente. Porque em breve teremos o trem Intercidades. Quando o túnel existia, Campinas tinha uma movimentação de trens de passageiros enorme. E era o que de mais avançado tinha na época também com o material que era disponível. Hoje o túnel parece coisa de museu. Não seria o caso de repente, criar uma outra ligação mais iluminada, mais protegida, mais visível do que acontece ali dentro e deixar o túnel como parte do museu? Porque logo teremos novamente chegada e saída de muita gente pela Estação Cultura com o trem Intercidades. Mais gente circulando. Se o túnel continuar dessa forma, é convite para ladrão agir numa região que já é muito sensível à segurança pública em Campinas. Então não tem como fechar o túnel ou reformar completamente porque é um patrimônio tombado. Mas também não dá para deixar de um jeito que as pessoas tenham medo de atravessar. Que infelizmente essa é uma realidade. Então ali tem que colocar a guarda municipal, tem que colocar a polícia, tem que colocar um padre, um pastor, um exorcista, alguma coisa, porque, meu amigo, quando não é o ladrão, é o medo de assombração, porque é realmente um local bem tenebroso em Campinas. Tem um passeio com um pessoal que faz um trabalho muito legal que chama O Que Te Assombra. Nós já fizemos entrevista com eles também. O Que Te Assombra é um grupo que mostra algumas dessas histórias mais folclóricas de Campinas. E um dos passeios é dentro do túnel. Não precisa nem do que te assombra, porque o próprio túnel é o que assombra boa parte de quem traz no centro de Campinas a sua história, mas também na travessia uma cautela a mais. Eu não passo naquele túnel, mas nem que me paguem. 11 da manhã e 27 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer ter você conosco em FM 85.7 pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. E agora, o noticiário esportivo está chegando. E é Carlos Batista mesmo quem está chegando na área. CH vem mais tarde, vem depois, ainda com chorinho de férias. Carlos Batista comanda a partir de agora o principal programa na sua hora do almoço. E Batista volta às 5 da tarde também com o Esporte em Debate, falando de Ponte Preta, Guarani, dos times grandes de São Paulo, do que de mais importante acontece no futebol brasileiro e mundial. Voltamos amanhã, às 10 da manhã, logo depois do Jornal Gente, com Thaís Freitas, com o Macalose, com a equipe de jornalismo que, nas férias também do Cláudio Humberto, do Pedro Campos, da Sônia Blota, vai trazer para você muita informação e prestação de serviços. Um grande abraço e continue na melhor, continue na RB. Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento Net Turbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos